É porque Ele tem algo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ele tem uma direção, Ele tem uma palavra para que você saia daqui muito abençoado. Amém ou amém? Hoje é o sexto dia, é o Jeová Nissi. Deus é a minha bandeira. Fala comigo, Deus é a minha bandeira. E se não for, vai ser a partir de hoje. Amém ou não? Querido, é importante você entender que isso nos dá força para continuar. Quantas pessoas aí, lá fora, na rua, em outro país, gostariam muito de estar aqui, reunido para adorar o Senhor, e não pode, não tem condições, vivem de maneiras terríveis, outros são perseguidos, outros mortos, e você está aqui. E eu costumo dizer que a casa está aberta, as portas estão abertas, e o brasileiro ele é livre para adorar o Senhor, mas ele não tem a cultura de vir cultuar o Senhor. Então isso vem de berço, isso é ensinamento, e a gente não aproveita a oportunidade que tem, infelizmente não aproveitamos. E graças a Deus que você está aqui hoje, você vai ser muito abençoado com uma palavra, amém? Para a gente não perder muito tempo, abra sua Bíblia aí em Êxodo. Êxodo 17, a partir do versículo 8, para que você entenda um pouquinho mais sobre Jeová Nissi. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, espera por mim. A palavra do Senhor, ela diz assim, me acompanha aí. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Réfidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do alteiro, e a vara de Deus estará nas minhas mãos. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do alteiro. E acontecia que, quando Moisés levantava as mãos, a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para que assentasse sobre ela, e Arão e Hur sustentassem as suas mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim ficaram nas suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué se fez e Amaleque e ao seu povo ao fim da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Você pode curvar sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti agora, te agradecendo, Senhor, por essa oportunidade. Deus, obrigado. Senhor, eu sei que de mim não pode sair nada, mas eu sei que o Senhor está nesse lugar. Deus, olha para o coração dos teus filhos, Senhor, e fala com eles conforme a Tua vontade. Nos ensina, Senhor, muda, Senhor, as nossas vidas, nos traz cura, transformação nesse dia, e que seja feita neste lugar a Tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Para que você entenda um pouquinho aqui sobre Amaleque, e quando o Senhor ele fala aqui, que vai ter guerra de geração em geração. Amaleque é um demônio, era um povo cruel que matava sangue frio. Então era um
povo muito cruel. E a gente trazendo para os dias de hoje, a gente tem que entender que esse povo ainda está e continua sendo um povo cruel, que seria hoje o Hamas. Alguém aqui já ouviu falar? E a gente entende que Israel está em guerra contra o Hamas e nunca deixou de estar. Então Deus aqui ele faz uma promessa que vai estar de geração em geração em guerra com esse povo. Então essa guerra não vai acabar nem tão cedo, até Jesus voltar. Essa é a primeira parte que eu quero que você entenda. Mas também tem a parte da bandeira, que Moisés ele edifica um altar ao Senhor e fala assim: olha, o Senhor é a minha bandeira. Querido, eu quero que você reflita aí, qual tem sido a tua bandeira? Só repete até o final dessa palavra, tá bom? Qual tem sido a sua bandeira? Fala, Senhor, qual tem sido a minha bandeira? Porque era comum, você vai entender que nessa palavra aqui, quando ele edifica o altar e fala assim: o Senhor é a minha bandeira, esse momento é copiado até os dias de hoje. Sim ou não? Quando o exército ele vai para a guerra, o que é que ele leva na frente? Quando ele vence ou quando ele conquista o território, o que é que ele fica lá? O que é que ele levanta? A bandeira. Então isso ficou marcado até os dias de hoje. Às vezes as pessoas não entendem por que o exército leva a bandeira, ele fica mas é simplesmente isso, foi copiado daqui até os dias de hoje. Então o exército vai na frente, leva a sua bandeira, e se vencer, ele coloca a sua bandeira. Então Moisés aqui, ele edifica um altar e fala: o Senhor é a minha bandeira. Então eu quero que você entenda bem isso aí, para quando terminarmos essa palavra, você entender quem realmente é a sua bandeira e como você deve prosseguir a partir de hoje, diante da presença do Senhor. Porque, querendo ou não, a gente carrega a bandeira, sim ou não? Amém. Mas qual a bandeira que a gente tem que carregar? Se o Brasil ele vai para a guerra, qual a bandeira que ele vai levar? Você é um cristão, qual a bandeira que você carrega? Então é isso que você precisa entender. E Moisés aqui ele entendeu o que era a bandeira dele, quem estava ali. Mais uma pergunta que eu quero falar para você agora: quem venceu a guerra? Deus ou Moisés? Quem? A guerra era de quem? De Deus ou Moisés? Eu quero que você entenda uma coisa básica aqui. Moisés não estava procurando guerra. Ele estava no deserto, estava seguindo aquilo que Deus tinha ordenado, estava indo para a terra prometida, simplesmente tinha acampado em um lugar e de repente Amaleque aparece. Por quê? Porque ele era um povo cruel e ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele ia, saqueava, matava e destruía tudo no deserto. Aonde ele encontrava o povo, ele fazia isso. Então Amaleque veio para matar, roubar e destruir. Entenda isso. E Moisés não estava procurando guerra. Moisés não estava ali esperando vir uma guerra. Simplesmente apareceram do nada e começaram a querer destruir ali aquele momento. Só que a gente vê o quê? Que no finalzinho aqui Moisés ele levanta a mão, vence. Baixa a mão, perde. Levanta, vence. Baixa, perde. Sim ou não? Então a guerra dependia de quem? Tem guerra na tua vida que não depende de Deus, depende de você mesmo. Tem guerra que se levanta que não é Deus que colocou, não foi Deus que colocou, ela vem, mas ela não depende de Deus. Você vai orar, você vai espernear, vai depender de você, das suas atitudes. Então às vezes você entrou numa guerra aí e está falando: mas está difícil, Deus, eu não estou conseguindo, o que é que eu faço, para onde eu vou, não tem saída. Deus está falando: a guerra só depende de você.
Deus está para te ajudar? Tá. No momento que você levantar a mão, Deus, eu estou aqui. Aí Ele vence a guerra por você. Ele fala, eu vou te dar a vitória. Porque tem guerra na sua vida que não foi Deus que colocou. Ah, pastor, mas eu procurei também. Não, ela veio do nada. Porque o inimigo das nossas almas veio para matar, roubar e destruir. E ele está 24 horas aí ao teu derredor para destruir você. Então ele vai mandar guerra para ver como é que você vai se sair. E aí, diante de uma guerra, qual a sua bandeira e qual as suas atitudes? Então você precisa realmente levar essa bandeira, carregar essa bandeira. A bandeira de Jesus é de Jesus e acabou. Porque qual o sentimento que a gente temos em carregar uma bandeira quando você recebe uma vitória? Quando você levanta a bandeira e põe ela no alto lá e fala, eu venci. Qual o sentimento? Alguém sabe dizer qual o sentimento da vitória? É inexplicável. Porque você recebeu a vitória. E Moisés aqui não estava procurando briga, encrenca. Ele estava seguindo o rumo. Deus mandou ele à terra prometida, ele estava seguindo. Ele estava indo embora com o seu povo, o povo que Deus tinha escolhido, que ele tinha saído do Egito. Mas Jorge, a guerra vem. E as nossas atitudes é o que faz isso. Então quando Moisés se rendia, ele vencia. Você está aprendendo alguma coisa aí? Deus está ensinando alguma coisa para você? Amém. Que as guerras é só você se render a Deus. Então, enquanto você estiver resistindo, nada vai acontecer. Você vai sempre perder. Mas quando você entender que a tua guerra é você se render a Deus, aí sim você recebe a vitória da guerra. E a guerra ela traz alguns sentimentos. Sim ou não? Qual é o sentimento que a guerra traz? Eu separei algumas coisinhas aqui para você entender o que a guerra ela traz sobre as nossas sentimentos. Porque levantar a bandeira é muito importante. E cada país ele tem uma bandeira específica. Sim ou não? Estados Unidos tem a dela, Brasil, Alemanha. Só que tem uma bandeira que é mundial. Sem ser a de Jesus Cristo. Existe mais uma bandeira que ela, em todo lugar é reconhecida. Qual é? Fala comigo, a bandeira branca. Ela traz o quê? Aonde você estiver, do outro lado do mundo, se você levanta uma bandeira branca, cessou a guerra na sua vida. Então essa bandeira é a única bandeira que ela é mundial. Aí existe a bandeira aqui de Jesus Cristo. E aí a gente vê as pessoas, elas vêm aqui na frente e elas dão um testemunho. Olha, venci uma batalha, olha, venci uma guerra, olha, fui abençoado, olha. E quais são esses sentimentos? Eu lembro do pastor Eduardo. Pastor Eduardo, não, como é que é o nome dele? Aquele pastor que emagreceu bastante. Arthur. Ele contava o desejo dele chorando. Porque o sentimento é forte da vitória, do milagre em nossa vida. Então, quando realmente você carrega essa bandeira, você vai ter esses sentimentos. Esses são comuns em nossas vidas. São esses aqui, ó. Primeiramente, identificação. Quando você levanta a bandeira, quando você recebe a vitória, você tem identificação. Identificou o território, identificou o problema.
a solução. Então, o primeiro sentimento é de identificação, pertencimento, valores, princípios, a mensagem de amor, engajamento, trabalho e autoridade. Esse sentimento aqui, eles são comuns. Então você tem que entender que quando você levanta a bandeira, quando você realmente ergue a bandeira, vem esse sentimento sobre a sua vida. Então esses são comuns. Então vamos lá. Um exemplo. Muito básico aqui. Identificação. Eu quero que você entenda. Quando um exército ele vai e ele recebe, ganha, ele conquista um território. Ele coloca uma bandeira ali e ele identifica aquele lugar como um lugar de conquista, vitória. Certo? Então, esses são os sentimentos de vitória, de identificação. Existe também o sentimento de amor. Eu quero que você identifique todos esses sentimentos em quem estava nessa guerra. Então você vê que Moisés, ele separa. Fala, Josué, pega um povo, vai pelejar. Eu vou subir no monte, eu vou interceder. O líder era para estar na frente, né? Mas ele sabe o que está acontecendo. Então, é basicamente isso aqui, ó. Tem guerra na sua vida que você não vai vencer sozinho. Tem guerra que depende de você e tem guerra que você não vai vencer sozinho. Você vai precisar de ajuda. Ontem eu estava ouvindo uma pastora falar aqui que pediu ajuda à pastora Darcy. Então tem guerra que você não vai vencer sozinho. Você precisa de pessoas fiéis do seu lado para você vencer. E tem guerra que você vai conquistar que vai depender do seu líder. Então vai existir vários tipos de guerra. Aquela que você não procurou, mas veio e que vai depender de você mesmo. Aquela que você vai depender de pessoas para te ajudar e aquela que vai depender de seu líder. Basicamente isso. Sabe quando a gente entra em uma guerra, a primeira coisa a gente pede ajuda. Ó, pessoal, o que está acontecendo? Eu preciso que você ore por mim. Então, aqui a gente tem um sentimento de unidade entre eles. Ó, recebe uma ordem do líder, faz isso, faz aquilo, não faça aquilo outro, vamos ali comigo. Aqui diz que Moisés ele ficou com os braços para cima, e ela segurando até o pôr do sol, até escurecer. Que hora começou a guerra? Não fala. Mas foi um bom tempo, não? Trouxeram a pedrinha, colocaram ele lá, a pedrinha sentaram e falou, eu seguro aqui do lado, eu seguro do outro, vamos lá, eu não pensei nesse negócio aí. Então você vai ver que a batalha não foi fácil. Não foi por mal com açúcar. Demorou. Moisés estava exausto, cansado, não conseguia mais ficar com os braços levantados. Então, existia ali um sacrifício. Mas existia um sentimento de gratidão no final. Lembre-se que ele fez o altar e deu o nome. Fala assim, Deus é a minha bandeira. Então, existia um sentimento de unidade. As pessoas já estavam unidas. E o que faz um grupo de pessoas vencer uma guerra é estar junto. Cada um na sua função. Cada um aqui tem uma função específica dentro de um grupo, dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade. Então, se todo mundo se junta, cada um na sua especificação, vai dar certo. Vai conquistar. Mas o que o inimigo das nossas almas mais faz é trazer separação. Quero que você entenda isso e amadureça nessa ideia. O que o inimigo mais vai fazer dentro de uma igreja é querer separar os membros, porque ele sabe, se todo mundo se juntar, ninguém segura. E a vitória é certa.
A vitória é certa, porque jamais o nosso Deus, Ele vai querer ver a sua derrota, a não ser você mesmo, a não ser se você desistir, a não ser se você parar, a não ser se você voltar. Deus não vai fazer nada. Aquela guerra não dependia de Deus, aquela guerra dependia de Moisés mesmo. Deus só estava ali dando sustento para eles e falou: eu estou contigo, eu estou contigo, se você fizer, vai acontecer, se você não fizer. Então tem coisa na sua vida que não depende de Deus, depende de você mesmo. É você que tem que tomar atitude, é você que tem que ir para cima para dar certo. Não é ficar naquela: oh meu Deus, me dá, oh meu Deus, me dá, oh meu Deus, eu preciso, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. E Deus está falando: vai para cima, que eu estou contigo, vai para cima que eu vou te dar a vitória. Não tenha medo, porque uma das coisas aqui que você precisa entender, que o diabo traz sobre as nossas vidas, é o medo. E o medo, ele traz paralisação, ele paralisa a sua casa, a sua família, ele paralisa a sua vida, o seu ministério. É o medo. A Tati estava falando: olha, eu fico com medo. Então, o medo é o que o inimigo coloca na sua vida. Que a pessoa, se Moisés tivesse medo, pastor, era um povo treinado? Não. Era um povo preparado? Não. Mas era um povo que estava de prontidão. Era um povo que falava: vai, vai, vem, vem. Não tinha medo. Então é isso que você tem que entender hoje. Você precisa realmente carregar essa bandeira. Mas o carregar da bandeira não depende de Deus na sua vida. As coisas acontecendo na sua vida não dependem de Deus, depende de você. Depende das suas atitudes, daquilo que você vai fazer diante da situação. E foi o que eles fizeram. Não dependia de Deus a batalha. A vitória não dependia de Deus, mas dependia de um líder que estava de mão erguida, falando: Deus, eu estou aqui, e eu sei que vai dar certo, eu sei que nós vamos vencer. Quando ele estava com a mão erguida, a vitória foi certa. Se ele baixasse, a derrota era certa. Porque tem guerra que depende do seu líder para você ganhar. Depende da sua obediência. Então, são um monte de fatores aqui que fez com que ele ganhasse essa guerra sem preparação, sem estar pronto, vindo do nada. Um monte de assassino, sangue frio, cara preparado para matar. Era para fazer uma rebelião naquele cara. Pegando aquele povo de surpresa, era para ter matado todo mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Porque Deus, Ele sempre vai estar com você nas guerras. Não significa que Ele vai ganhar para você se você não tomar atitude, mas Ele vai estar ali com você. Se Ele falar: olha, vai que eu estou contigo, vai, não tenha medo. Não tenha medo das guerras. Guerra vai acontecer porque o inimigo da tua alma, ele vai querer te derrotar de todos os jeitos. Ele vai querer tirar você da presença de todo jeito. Vai querer que você desobedeça a Deus de todo jeito. Vai querer que você desista, que você pare. E aí é onde você tem que entender que as guerras da sua vida não vai depender de Deus, vai depender exclusivamente de você. As suas atitudes. Amém ou não amém? Então, você que faz parte de uma organização, uma igreja, então você precisa entender isso. É a unidade. Então, Romanos 12:5 diz assim: assim, nos que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Cada um de nós temos um estilo de vida. Cada um de nós temos um compromisso. Cada um de nós somos diferentes um do outro. Não temos as mesmas opiniões. Mas, é como aqui diz, somos um só corpo. E precisamos estar.
A unidade, ela gera bênção no meio de nós. Tem um colega nosso que eu contei outra vez, que ele foi internado às pressas, fez uma cirurgia. E aí se levantou o povo e falou assim: a gente sabe que uma pessoa afastada dificilmente ela entra na caixa. Então vamos fazer ali uma vaquinha para ele. E aí fizeram um grupo. E fizeram uma vaquinha para ele. Então você vê que existe um povo preocupado com um colega de trabalho, que muitos poderiam falar assim: olha, o problema é dele. Você vê pessoas que elas são individualistas. Isso existe. Isso é fato. Tem pessoas que eu converso que ela fala: eu primeiro, o resto se dando. Eu já ouvi isso de pessoas falar assim: olha, os meus primeiro, eu primeiro, o resto se dando. Se tiver que passar fome, se tiver que correr de fome, passa. Então é triste você vê que ainda existem pessoas egoístas. Por isso eu falei para vocês que não é cultura nossa vir adorar o Senhor, vir agradecer ao Senhor, vir sacrificar ao Senhor. Não é cultura nossa. A gente não é ensinado isso. A gente é culpado? Não. Não somos culpados. Porque fomos ensinados errado. E as pessoas, quando ela é ensinada errado, ela faz as coisas erradas. Então, você precisa entender uma coisa: levantar essa bandeira com amor. Você precisa olhar assim e falar: Jesus, quando eu levanto a tua bandeira, Jesus, eu sinto algo diferente. Isso é o sentimento de amor. Quando você sente, quando você está numa guerra, quando tem um exército que vence uma batalha, que conquista um território, todo mundo vai comemorar. Todo mundo vai comemorar, todo mundo vai se abraçar, todo mundo vai se beijar e falar: olha, vencemos. Porque a bandeira traz um sentimento de amor. Quando você vê ela erguida, se você vê ela erguida, é porque já veio a vitória. E é isso que vai acontecer na sua vida. É isso que vai acontecer na sua casa. É isso que vai acontecer na sua família. Mas você vê aqui também um povo grato a Deus. Moisés, ele levanta aquele altar e fala: o Senhor agora é a minha bandeira. Aonde eu for, eu vou levar essa bandeira. E aí você vê que também tem a arca do Senhor. Quando eles iam para a guerra, ele levava a arca do Senhor. Ou seja, levava a presença do Senhor. Levava com ele a bandeira. Então se tornou comum na vida do povo a ir para a guerra e levantar a sua bandeira. Você vai ver aqueles filmes de guerra. As pessoas quando vão para a guerra, eu assisto muito esses filmes de cavalo, esses negócios aí. E aí vinha lá o soldado com uma bandeira aqui, ó. Ia lá, se encontrava com o outro lá, os reis. E ali eles decidiam a guerra. Quem vencia, quem perdia. Vou colocar o meu melhor homem, você coloca o seu. O que vencer, o outro se entrega. Era assim que funcionava. Por quê? Porque eles também tinham um sentimento assim, que se ele entrasse na guerra, ia morrer muita gente. Então, se morresse e sacrificasse um por todos, é o que estava valendo. Então, às vezes, sacrificava um homem para salvar o exército inteiro de pessoas. Então, isso é sentimento de amor. 1 Coríntios 16, 14 diz assim: ó, todas as vossas coisas sejam feitas com muito amor. Eu quero que você entenda um negócio aqui na casa do Senhor. Como eu falei, cada um aqui não é igual. Todo mundo aqui é diferente. Cada um tem o seu valor aqui. Cada um tem o seu valor para Deus, para a casa de Deus, para as coisas de Deus. Então, eu vou entender se tiver coisa que você não fizer assim, com amor, bem feito, porque não está dentro de você.
vocês, mas tem gente que nem tudo ama. Então, quando você carregar essa bandeira, você vai falar assim: Deus, eu estou carregando a tua bandeira. Você tem que entender um negócio: é amar aquilo que você vai fazer para o Senhor. Não é de qualquer jeito. Não é bagunçado. Eu não posso chegar na casa do Senhor e falar: mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo do outro. Eu estou carregando uma bandeira. E essa bandeira que vai me levar para o céu, essa bandeira que vai me trazer vitória, essa bandeira que vai me dar graça, que vai me sustentar todos os dias da minha vida. Então, eu tenho que carregar com amor. E aqui ele está falando aqui, ó. Quem ama se entrega de corpo e alma. Primeiro Coríntios 13. Quem ama se entrega de corpo e alma. Se você ama o Senhor, se você quer carregar a sua bandeira, você precisa entender uma coisa: você precisa se entregar de corpo e alma. É o que a palavra diz. 2 Timóteo, ela diz assim também, ó: sofre, mas não se abate. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Então, sofrer você vai. A própria Bíblia está falando, mas você não pode se abater. Vai sofrer, vai, mas não pode se abater. João 15, 13, esse versículo é o mais conhecido. É aquele que Jesus amou a sua vida. Aquele versículo que Jesus se entregou por você. É aquele versículo que Jesus levantou a bandeira pelo povo. Falou: esse é o meu povo e eu vou me sacrificar por ele. Então, antes de tudo, o Senhor já levantou a bandeira por você. E aí fala que ele amou de tal maneira. Deus, ele deu um filho. Toma, vai ser por você, por você, por você e por você. Tem amor maior do que esse? Será que a gente ama mesmo a bandeira de Cristo? Será que a gente carrega essa bandeira de corpo e alma e espírito? Amém ou amém? Bora lá que aqui também a gente vai entender que houve um sentimento de cooperação. Querido, quando a gente coopera, está tudo certo. Então você vai ver que eles ali, eles se entenderam. Aí Josué foi lá, arrumou o pessoal para pelejar. Moisés subiu, mas cada um fez a sua função, cooperava. Então eu quero que você entenda: cada um vai ter a sua função, cada um vai ter a sua maneira, cada um vai cooperar de uma maneira. Mas todos nós estamos carregando essa bandeira. Você precisa entender que você está carregando essa bandeira. Por isso que eu falei no começo que nós temos o hábito de vir adorar o Senhor. Porque um sábado desse, quem pode? Você quer estar lotado. Não era para ter cadeira vazia, para ter gente em pé. Mas a cultura não permitiu isso. Mas aqui está a cultura de Deus. Então você que é de Cristo, você tem que seguir a cultura de Cristo. Ah, vamos para a igreja adorar? Está podendo? Vamos. Vamos para a igreja trabalhar? Está podendo? Vamos. Isso é a cultura de Cristo. É você estar aqui levantando um altar para Ele. Porque no final aqui Moisés levantou o altar para agradecer pela vitória. Querido, quantas pessoas ela recebe a vitória e ela vai embora? Pastor, isso é só no dia de hoje? Não. Jesus ele curou 10 leprosos. Um voltou e 9 deram urinha. É do ser humano.
Aí Jesus pergunta para aquele que não tem nada, mas cadê os outros? Ah, foram embora. Vai fazer o quê? Então você está levantando uma bandeira. Essa bandeira é de Cristo. Essa bandeira é de Cristo. Então imagine aí que você está no exército, você está alistado, você vai para uma guerra e você está carregando uma bandeira. Então você vai sair daqui hoje entendendo isso aí. Que você está alistado, você é um soldado e você está indo guerrear. E é uma guerra que cessa, não vai. Todos os dias da sua vida. Mas entenda que em cada momento das tuas guerras, Deus, Ele vai falar, Ele vai fazer, Ele vai te dar vitória de uma maneira. Há fases em nossas vidas e há fases de guerra em nossas vidas. Então, Jeová em si é a segurança da tua batalha. Jeová em si é a bandeira que você vai erguer na tua batalha. Amém, meu bem? Amém. Timóteo vai dizer que ninguém me imita ou se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aqueles que alistou para a guerra. Quem te alistou? Quem? Meu filho, ele é da Forças Armadas. Ele chegou lá, o soldado que estava conversando com ele falou assim: ó, você quer servir? Ele olhou bem sério e falou: não, quero não. Daqui a pouco chega a cartinha, ó, você precisa ir lá se apresentar. Sabe por quê? Porque quando ele quer alistar, não é você que escolhe, é ele. Então não foi você que escolheu ele, não foi você que escolheu estar na igreja, não foi você que escolheu se alistar, mas foi ele que te escolheu. Então não tem como fugir. Não tem como meu filho chegar lá agora e falar: não quero, vou embora. Não tem, não existe. Aquele que colocou a mão na arada não pode voltar para trás. Não existe mais resistência. Então, Ele te chamou, Ele te convocou e Ele vai te sustentar todos os dias da sua vida. Mas aí você precisa entender uma coisa: você precisa se alinhar para isso. Você precisa amadurecer as ideias, amadurecer na casa do Senhor, em tudo quanto fizer para Ele. Coloca Ele. Coloca Ele. Deus, eu estou carregando a tua bandeira e eu sei que eu vou receber vitória nessa situação. Todos nós aqui temos problemas e dificuldades, sim ou não? Quem aqui não tem dificuldade ou problema algum? Ou não tem guerra? Todos nós temos guerra. Esquenta não. Então, ao dizer o Senhor Deus é a minha bandeira, Moisés expressava os sentimentos de amor, de identificação, todos esses sentimentos, de alegria, de vitória, de milagre. Quando você dizer isso: Senhor, eu estou carregando a tua bandeira, o Senhor é definitivamente a minha bandeira. Então você precisa carregar esse sentimento com você, de gratidão. Porque se você está aqui, é porque Ele te ama muito. Porque lá atrás, Ele se sacrificou por você. E porque Ele te alistou e Ele teve um propósito na sua vida. Não é por acaso, ninguém está dentro da igreja para ficar procurando, não. É porque Ele tem algo especial para você e muito. E aí você fala: Deus, o Senhor é a minha bandeira. E aí Ele fala: eu estou contigo nas guerras. Quem aqui crê nessa palavra? Quem aqui crê que Deus Ele vai estar com você em todas as guerras? Aonde você estiver, a dificuldade que você estiver, tem uma coisa: Deus Ele está com você. E Ele não vai abrir mão de você, a não ser que você mesmo querer isso. A não ser que você mesmo desista. Pare. Deus Ele vai estar com você. Amém ou amém? Quais têm sido as suas bandeiras e quais têm sido as suas guerras?
Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, olha, Deus é a minha bandeira. Mas eu lembro de uns crentes antigamente que eles escondiam a Bíblia para não andar com ela. E isso não podemos fazer. Isso aqui é a tua identificação. Isso aqui te identifica. A palavra do Senhor se identifica. Teve pessoas que diminuíram a Bíblia para guardar dentro da bolsa. Mas eu lembro dos crentes correndo, que andavam com a Bíblia debaixo dos braços. Que aonde passava se identificava. Que aonde passava falava: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor está comigo. Olha, eu sou cristão. Essa tem que ser a sua identificação. Porque aonde você estiver, as pessoas têm que te conhecer. Tem que te conhecer. Não tem jeito. Você precisa se identificar. Você não precisa estar no trabalho carregando uma Bíblia, mas as pessoas têm que entender que você é cristão. Por quê? Porque elas não vão copiar do seu lado, não vai com palavra não. Ela vai te respeitar. Esses dias a gente estava numa equipe e alguém soltou lá uma palavra. Aí falou: eita, desculpa, perdão, o pastor Rogério está aqui. Eu nem digitei para ouvir. Aí ele falou: desculpa, o pastor Rogério está aqui. Isso se chama identificação. Você se identificar. Você está num lugar e as pessoas entendem que você ali é pessoa diferente. Esses dias eu estava aconselhando um colega meu e falava para ele assim: olha, aonde você estiver, o ambiente tem que mudar. Porque ele falou que chegava na sala onde tinha um monte de gente e o ambiente ficava pesado. E ele falava que toda vez saía de lá brigando. Falava: calma aí, peraí, presta atenção. Você é diferente. Você carrega uma bandeira, você é diferente. Então, você tem que chegar lá e você tem que trazer paz para aquele lugar. Não tem como você sair de lá e deixar um lugar mais pesado. Ele fala: não, mas aqui. Olha, faz o seguinte. Quantas pessoas se levantaram para falar: olha, Wagner, está acontecendo isso. Olha, está acontecendo aquilo. Está acontecendo isso outro. Você vai falando: calma, vai dar certo. Deus está no controle. Não se preocupa. Deus já está movimentando. Deus já está aqui. Então você tem que trazer paz para o ambiente. A gente tem que entrar na casa do Senhor aqui. Não pode estar um ambiente pesado. Esse lugar tem que ser um ambiente de paz. Quando as pessoas sentam ali, ó, escuta a palavra do Senhor e sai daqui, né? Livre e solto. Então, a gente, como cristão, precisamos carregar essa bandeira e se identificar. Então não podemos trazer contendas para esse lugar. Esse lugar tem que ser um lugar de paz. Tem que ser um lugar onde as pessoas vão chegar, vão falar: Deus está aqui. Aqui existem homens e mulheres de Deus. Amém? Igreja não é lugar de fofoca. Não é lugar de contenda, não é lugar de reparar a vida do outro, falar da vida do outro. Não. Igreja é lugar de paz. Aqui foi um lugar, um ambiente onde foi consagrado para Deus. Então, se Deus está nesse ambiente, esse ambiente aqui é um ambiente de paz. E você precisa entender isso. Você vai vir para cá, vai trazer essa bandeira e falar: eu vou para aquele lugar, porque quando eu entrar naquele lugar, vai me trazer paz. Amém? Você está entendendo? Então, as pessoas devem identificar você lá fora, porque você está carregando uma bandeira. Você tem que se apresentar: olha, eu sou cristão, eu sou de Jesus, eu não vou me esconder. Você não pode se esconder. Você precisa se identificar lá fora. As pessoas precisam saber quem você é. Pastor, você já chega assim se identificando? Não, eu sou do ambiente. Eu escuto, eu converso com um, com outro, escuto, e aí a gente se identifica. Esses dias aí eu estava com um rapaz lá, estava dando conselho para o casamento dele.
falou, Rogério, está difícil. Falei, mas o que está acontecendo? Olha, tem uma mulher, muito difícil, está difícil, isso, aquilo, aquilo, outro. Eu falei, calma, vai dar certo. Não, mas você não entendeu, calma. Num relacionamento você precisa entender uma coisa, é diálogo. Num relacionamento é diálogo. O ambiente onde você estiver, seja na sua casa, na igreja, no grupo, em família, o que vai resolver o problema é diálogo, é conversa. Não é outra coisa. Então, você precisa entender essas coisinhas básicas para poder carregar a bandeira do Senhor. Porque essa bandeira aqui não é de qualquer jeito, não. Você tem que carregar ela diferente. Essa bandeira aqui você tem que ter amor. No ambiente onde você chegar, você tem que ter cooperação, você tem que ter identificação, tem que ter amor. Essas coisas básicas aqui tem que ser comuns. Porque quando você vê Deus transformando a vida de alguém, qual é a sensação que você tem? Qual que é a sensação? É de gratidão porque Deus usou a sua vida para transformar a vida do outro. Sim ou não? Alguém aqui já aconteceu isso com você? De você ir lá e transformar a vida de alguém? Pastor, eu não faço nada para Deus, mas Deus te usou para aquilo. Deus usou Moisés aqui para ganhar essa guerra. Então tem coisa que é você que vai fazer. Deus está te usando para fazer. Deus ele está fazendo sim. É honra e glória dele sim. Mas ele vai te usar para fazer. Então é você que tem que fazer. Então, leve com muito amor essa bandeira. Sai daqui com esse sentimento de amor. Falando, Jesus, a partir de hoje, eu vou levantar essa bandeira. E não tem ninguém que segura. Guerra você vai ter. O inimigo da sua alma vai se levantar todos os dias. Você vai acordar, ele já vai estar acordado, querendo te atormentar. Você vai para o trabalho, ele já vai querer te atormentar ali com pessoas, vai te colocar pessoas a atormentar você. Mas você tem que entender um negócio: eu estou com o Senhor e eu vou vencer qualquer dificuldade. Diga se já teve uma dificuldade na sua vida que você não venceu, que você morreu por causa disso. Não, você está aí. Então não teve dificuldade ali que você morresse. Então entenda que dificuldade ela vai vir, mas você não precisa morrer por causa disso. Não precisa se desesperar por causa disso. Porque é o Senhor que está no controle da sua vida. Isso é simples, isso é básico. Isso aqui que Deus fez aqui com Moisés foi simples, foi básico. Ó, percebe aí, se você levantar a mão, se render, você vai vencer. Se você baixar, você perde. Então, é um negócio básico. Então ali os ajudantes ali do lado ali, os cooperadores lá da Moisés já perceberam, peraí, está baixando a mão, está perdendo, está levantando, e aí Moisés, não vai mais, a gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar. Nós vamos vencer. Deus está conosco. Então entenda essas coisas. Entenda que Deus ele está com você. Se você carrega a bandeira, se você anda com a bandeira de Cristo, você já se alistou. Você não queria, mas ele te chamou. Amém? Tem uns camaradas que não queriam não, mas ele já chamou. Tem pessoas que vêm para Cristo e querem, mas ele chama. Então você já se alistou. Agora você vai fazer carregar a sua bandeira. Não precisa mais nada. Leva a bandeira e você vai receber vitória nessa bandeira. Amém? Gostou? Quem são os seus pés? Vamos orar então. Feche os teus olhos. Olha a Deus. Se identifique aí com algumas coisas que Deus falou para você aqui. Veja o que Deus falou com você e o que Deus vai falar neste momento com você. Não temas. Não tema. Ele está contigo.
Aonde você estiver, o Senhor Ele está com você. Não se preocupe. Você não está vindo aqui, você não está aqui à toa. Mas Deus Ele está com você. Você não está aqui porque você é mais bonito que o outro, não, mas é porque você foi escolhido mesmo. Você está aqui porque Ele tem uma obra na sua vida. Você está aqui porque Ele quer que você carregue a bandeira dele e que você se identifique. Foi Ele que te escolheu, não foi você que escolheu Ele. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te alistou. E é Ele que vai te dar a vitória. Aleluia. Então ore a Ele. Querido, qual a dificuldade, qual o problema que você tem? Que o nosso Deus